Ao passo que a comunidade se desenvolvia, crescia também o número de devoções. Em meio às crenças e misticismo, surge um missionário que, entre outras alcunhas, se denominava o missionário do Sagrado Coração de Jesus. Aqui em Mâncio Lima era um lugar muito pequeno e, como todo lugar, todo seringal, no passado, as pessoas acreditavam muito em visagem, feiticeiro. O irmão José é uma história curiosa. Isso foi nos anos 60, em plena Vila Japim. Ele chega, citam fontes assim não muito claras, ele é oriundo do Nordeste, né? Mas ele tinha toda uma vida de pregações assim, em cidades, em vilas amazônicas, né? Tanto é que ele passa por aqui, não fica muito tempo, ficou um determinado tempo, mas na passagem dele por aqui é cheio de histórias, né? Cheio de lendas, que viraram quase mitos dos anos 60 aqui, seguidores, mulheres e homens que deixavam suas casas, né? E iam, seguiam dias. Ele fazia também, as pessoas faziam promessas para ele, né? No tempo que apareceu aquela pessoa que nós chamávamos de irmão José, eu vivi doente, eu fiz uma promessa a Deus, eu ia cortar o cabelo, tirar minha barba depois que passasse aqui. E ele, nas suas pregações, ele conseguiu reunir muita gente, multidões, né? Para aquela pequena vila, muita gente, né? Em 1966, chegou a ajuda do padre Frederico Sierres, que dedicou muitos anos da sua vida à cidade de Mâncio Lima. O padre Frederico foi um padre que gostava muito de esporte, ele jogava bola junto com nós. Tinha o time que era do Mundico, o nome desse time era São Sebastião. E ele frequentava o jogo, sempre ele estava jogando junto com nós. E ele era um cara até bom de bola. Jogamos muitas vezes com ele. Mâncio Lima, és terra de grande tradição. Mâncio Lima, te amamos de todo o coração. O orgulho manciulimense, exaltado no hino de Mâncio Lima, nasce dos acordes de Padre Edson de Oliveira Dantas, uma das maiores figuras religiosas e políticas da cidade. Professor, músico, orientador espiritual e pároco por mais de 40 anos. Sua história se entrelaça profundamente com a da paróquia de São Francisco de Assis e com a do próprio município. Assumindo a paróquia em 1952, iniciou a construção de uma nova igreja em honra a São Francisco, reativando a olaria da prelazia, que já havia fornecido tijolos para a construção do Colégio São Francisco. O Padre Edson tem uma história muito peculiar. Os seus pais saem de Sergipe no início dos anos de 1900 e a bordo de um navio o Padre Edson nasce, o quarto filho do casal Antônio de Oliveira Dantas, os Florípides, nome da mãe dele. E aí o Padre Edson tem a infância dele em Cruzeiro do Sul e depois ele chega um padre de Tefé para chefiar a prelazia de Cruzeiro do Sul. Ele também tinha a missão de conseguir jovens seminaristas para mandar para o seminário em Tefé. E o Padre Edson foi um desses que foi, né? Porque o sonho dele era ajudar o povo, assim, de fazer um trabalho social. Como não tínhamos ensino secundário e ensino superior nos interiores, né, da Amazônia, ele foi designado para Portugal. Lá ele se formou em filosofia, direito canônico, teologia, né, e volta com uma rápida passagem em Feijó. E de Feijó ele é designado para a Vila Japim. Chegou, se implantou ali na comunidade de São Francisco e nunca mais saiu. Ele era muito fanático do Flamengo, ele gostava, era um time que ele gostava. Ele estava pregando e por lá ele parece que escutou o anúncio de um gol, na hora da pregação ele gritou o gol do Flamengo. Foi aqui na igreja. O Padre Ed era um político fanático. Ali ele irava quando chegava um tempo assim que o partido perdia e ficava muito agitado. Mas não em ponto de briga. Desgostoso, porque tanto que apoiou, tanto que fazia que
A partir de perto ele ficava meio revoltado. Ele ajudou muito na parte da educação, Padre Edson, né, como professor. Ele era muito compreensível, né? E qualquer coisa a gente ia com ele decifrava tudo, mas ele era muito bom. Ele trabalhava das ciências à música, tem uma formação língua portuguesa, francês, ele falava algumas línguas. Então, era um padre que tinha uma carga cultural muito forte, muito rica. Ele também fez incursões pela agricultura, né? Lá na colônia ele tinha um sítio chamado Brasília, onde ele plantou muito café e foi um dos maiores produtores de café nos anos 60 aqui na Vila Japim. O Padre Edson foi então essa pessoa que se dedicou aos trabalhos da igreja, mas também ele tinha uma vida social muito forte e foi um dos grandes incentivadores e financiadores, juntamente com a prelazia do Colégio São Francisco. Com o crescimento das atividades, surgiu a necessidade de se construir uma nova casa paroquial que pudesse acomodar os padres, seminaristas e visitantes ocasionais. O local escolhido foi na comunidade São Sebastião, então conhecida como Vila, que mais tarde se tornaria o centro da cidade. Eu vivi naquele tempo, junto com parentes, na colônia, não existia aquela casa que hoje temos, né? Aquela casa que hoje da pastoral, como salão paroquial, ela era realmente uma casa em cima de esteios, de madeira, e lá funcionava tudo. O padre Pedro morava lá, tinha uma lojinha por lá, não existia a casa paroquial, isso foi comprado depois, quando veio a necessidade de ter uma sede, né? Aqui não podia ser sede. Eu vi que a Manso Lima ia crescer, então negociei com Dom Henrique naquele tempo, não precisar um terreno para fazer uma casa paroquial. Então nós compramos aquele terreno. Do outro lado era o Diocese de Barroso, né? No outro lado é a casa antiga, tudo de madeira, foi comprado pelo Dom Henrique, foi construída essa casa hoje, casa paroquial. Colocamos um pouco atrás, já pensava para posteriormente colocar as galerias do padre que hoje a gente conhece. Diziam que era muito grande, não sei o que é um seminário, não. Eu pedi fazer uma casa para poder receber também visitas, né, que esperavam da Alemanha, e também uma casa maior para servir de base para o Cruzeiro do Sul, que eu sabia que os nossos teólogos iam fazer estágio, né, e prático, como nós chamamos, eles vieram sempre durante esse tempo, os diáconos, muitos deles, e também os cônicos que vieram depois servir aqui, ter um espaço físico adequado. Choe, choe, choa, choa, nesta água eu vou me banhar. Padre Guilherme, nascido em terras alemãs em 1948, moldou sua trajetória entre perdas e a força da missão, trazendo para a Amazônia, em 1974, a luz de sua fé. Em Manso Lima, onde chegou no calor do novenário de São Sebastião, em 1989, plantou sonhos que germinaram em capelas, igrejas e obras grandiosas, como o novo Santuário de São Francisco, o Santuário da Divina Misericórdia e a Fazenda da Esperança, Dom Luiz Herbert. Eu vim para o Brasil com 26 anos, quer dizer, estou 50 anos no Brasil, mais brasileiro do que alemão. Eu cheguei realmente no Brasil em 1974, em abril, como teólogo formado, porque eu estava indeciso se ia ou não ia ser padre. Então fiz essa experiência através dos padres espiritanos e eu conheci naquele tempo, né, Manso Lima, porque vim várias vezes com Dom Henrique para Japim, na época que foi construído o convento das Irmãs Dominicanas. Naquele tempo, né, 75, 6, construíam com o irmão Schenck naquele tempo. Interessante foi que nós viemos via fluvial, como voadeira, né, com Pedro André lá da colônia, foi via fluvial porque não existia aquela estrada que hoje nós temos, naturalmente. Aquela várzea, né, do Heráclito até Pedra Terra é intransitável, né? Naquele tempo nós viemos para fiscalizar as obras, porque todos os trabalhadores vieram de Cruzeiro do Sul para fazer aquele convento realmente grande. Depois eu vim definitivamente para o Manso Lima, 1989, com a transferência com o padre Pedro Bermes, que esteve aqui, e exatamente me lembro muito bem a data
que se gravou na minha memória foi a primeira noite de São Sebastião, 11 de janeiro. No decorrer dos anos, a paróquia São Francisco de Assis tem sido uma força transformadora em Manso Lima, contribuindo para o crescimento social, cultural, espiritual e comunitário. A paróquia São Francisco cumpre, então, esse papel determinante, né, na vida da Vila Japim. Economicamente, a prefeitura era muito carente, quase não tinha maquinário de nada. Me lembro, no início do Dr. Luiz começou, e quando o senhor Wilson Siqueira era prefeito ainda, me lembro, quase a prefeitura não tinha condições de ajudar a agricultor. Naquele tempo, a paróquia, né, já estava no comando, nós tínhamos o único arado, nós aradávamos muita terra, né, transporte também, buscar muito produto lá nessa linha, lá no Igarapé Preto, era uma estrada alagadíssima, né, onde hoje Igarapé Preto, até o Patoque, tinha tempo que ninguém passava por lá. Nós tínhamos naquele tempo também a farmácia, naquele tempo funcionava muito bem, medicamento de primeiríssima qualidade que me dá a Alemanha. Naquele tempo vinha os containers, vinha roupa, vinha óculos, vinha muita coisa. Trabalhamos na primeira oficina de marcenaria que coloquei, junto com o Zeca, né, Rodrigues, e nós fizemos quase todas as nossas capelas, junto com o apoio daquela oficina que nos deu foi o Dom Henrique. Porque quando eu cheguei aqui, começou aquela fase do crescimento no governador Edmundo Pinto, aí começaram a implantar o projeto Agrovila. Então desmatavam e o INCRA dava os lotes, aí tinha um fluxo muito grande de comprar esses terrenos, e muita gente foi para lá, politicamente para Rodrigues Alves, mas economicamente e espiritualmente para Manso Lima. Então aumentou muito a demanda, né, o trabalho da igreja. Então foi uma fase de intensa construção para colocar infraestrutura nas comunidades, porque senão íamos perder todos os ramais para outras congregações que estavam sempre presentes, e nós podíamos ficar para trás, colocar também estrutura para formar aquelas comunidades. Isso cumpriu um papel, assim, digamos, fundamental, né, para aquela vila iniciante, titubeante, e se afirmando, né? Foi o trabalho desses padres pioneiros que permitiram esse crescimento espiritual, mas também psicológico, intelectual, né? Uma certa firmeza para seguirem, né? Esses primeiros homens seguirem na vida.